Oi, gente, tudo bem? Passando rapidinho aqui para falar sobre um assunto que eu vi ainda há pouco na internet, em se tratando de depressão, né? Nós chamamos de depressão, mas algumas pessoas chamam de frescura. E num comentário infeliz, uma pessoa disse que a depressão era falta de Deus. Bom, depressão não é falta de Deus, tá? Quer exemplo maior do que Padre Marcelo e Padre Fábio de Mello? Então, são dois representantes de Deus, são duas pessoas que vivem em função da religião, né? De levar a palavra, de acolher pessoas, de aconselhamento e tudo mais, tudo a serviço de Deus. Então, esses dois seres iluminados, eles passaram, ou ainda passam, né? Não posso afirmar se já acabou ou não. E então agora a pessoa vem e fala assim, é falta de Deus. Bom, então, gente, infelizmente não é falta de Deus, tá? A depressão, ela tá associada à descrença nas pessoas, à descrença em si próprio. De repente a pessoa não tem assim aquela condição de aceitar aquele momento em que ela está vivendo. Então o que acontece? É melhor se esconder, né? Ficar quietinho num quarto escuro, deitadinho com a cabeça coberta, do que enfrentar, levantar e falar, não, vamos dar cara a tapa então e vamos ver até onde isso daí vai. Mas, em definitivo, as pessoas deveriam de parar de falar que depressão é frescura, né? Porque eu tiro por base a minha pessoa, né? Como eu já disse em outro vídeo aí, eu não sei se foi na live ou se foi num vídeo, não me recordo agora, mas eu já passei por esse processo. Entendeu? Gente, a depressão é muito triste, você não tem vontade de nada, sabe? E quando o médico me receitou lá um remédio, que eu não sei nem o nome agora, eu lembro que ele era tarja preta, eu não tomei. Eu falei, eu não vou tomar esse remédio não, porque eu vou ficar dependente desse treco aqui. Então, depressão, ela é a ausência do que te faz bem, do que te faz realmente bem, né? E é a descrença em pessoas e descrença em si próprio. Né? Então, a minha palavra de hoje é: você é capaz, você consegue, você sai dessa. Porque eu saí. Eu não estava assim no nível master depressivo, não. Mas eu cheguei naquela fase assim de eu morava perto da rodovia, eu ficava pensando quanto tempo eu levaria para morrer se eu me jogasse na frente de um caminhão. Né? Já passou isso pela minha cabeça também. Mas no meu caso era a ausência daquilo que me fazia bem, né? A ausência dos meus filhos, a ausência da minha família, dos meus amigos e tudo mais. Mas quando você desacredita em pessoas, procura pessoas novas, né? Amizades novas, relacionamentos novos. Família não dá pra trocar, né, gente? Infelizmente, família é pra um todo, né? Mas então eu acredito que seja isso. Então, gente, por favor, vamos parar de falar que depressão é falta de Deus, falta de religião, porque não é. Quem passa por isso sabe. Às vezes, aquela pessoa que tá ali fiel mesmo dentro de uma igreja, dentro de uma seita, de uma comunidade, seja onde for, ela é aquela pessoa mais fiel, mas é a pessoa que mais sofre. Só que sofre sem ninguém saber. Né? Então é bom a gente parar com esses pré-julgamentos sem saber o motivo, sem saber o porquê, né? Então é muito né, gente? Pelo amor de Deus. Então os tique também que, pelo amor, hein? É muito né, Vanessa? Mas o assunto é sério. Então, digamos assim, ao invés de criticarmos, né? Infelizmente aconteceu em Piraju, nesses últimos meses aí nós tivemos 2 suicídios por depressão. Então, depressão mata sim. E faz mal. Tem gente que ao invés de se matar, se autoflagela, se mutila. Então, gente, é tão complicado falar sobre isso, porque, digamos assim, você tem que vencer para poder dar o seu testemunho do que é a depressão. Eu cheguei a pesar 52 quilos, eu tenho 1,72 m, imagina eu, né, não sou tão alta, mas também não sou baixa,
e pesando 52 quilos. Então era curioso. Você vê se meu bracinho aqui tava no osso o negócio. Saboneteira, que agora não tem mais. Tem pouquinho saboneteira, mas era fundo, sabe? Aquele rosto chupado, aquela coisa horrorosa. E a gente tem a percepção do que tá acontecendo, mas não entende o porquê, né? Eu colocava a culpa nas minhas crises de ansiedade. Eu tenho crise de ansiedade, eu como, emagreço. Mas lá dentro, lá no fundo, eu sabia que não era isso. Eu sabia que eram sintomas da depressão. Hoje eu ainda tenho essas crises de ansiedade. Tenho sim, mas eu consigo controlá-las quando eu tenho algum pensamento negativo, por exemplo. Eu já falo, epa, peraí, dona, que isso? Que vai ficar de pensamento besta agora? Larga a mão disso, né? E aí eu consigo, da minha forma, eu consigo me colocar numa situação melhor. Eu imagino quantas pessoas estão por situações piores do que a minha e eu ainda tenho, sabe, chance de poder levantar, de sacudir a poeira e vamos embora, né? Vamos recomeçar, vamos reconstruir. Então, esse é meu pedido, tá? Essa é a minha observação, é a minha opinião sobre o assunto, né? Depressão não é falta de Deus. Depressão não é frescura, depressão é uma doença, tem que ser tratada, mas a pessoa tem que querer o tratamento. Ninguém sai da depressão se não quiser, tá? É como qualquer outra doença. Se você tem uma gripe, se você não procura um remédio para curar essa gripe, você não vai sarar da gripe, ela pode virar uma pneumonia, vai tapar os seus pulmões e vai te matar, né? Se você tem um diabetes, se você não toma uma diabetes, né? Se você tem uma diabetes e você não toma o seu remédio controlado, de repente você se machuca, aquilo vai virar uma ferida, você não tá se cuidando, então você corre até o risco de perder mãos para a perna. Se você machucar a perna, você vai perder a perna, porque a diabetes a gente sabe que ela é extremamente perigosa. Então toda doença, ela tem cura, desde que a pessoa tenha o acompanhamento necessário, desde que a pessoa queira sair dessa situação, porque acaba sendo cômodo, acaba virando cômodo. Não, pra que eu vou lutar sendo que eu posso deitar na minha cama, eu posso chorar na minha cama, eu posso me cobrir, eu posso me esconder, eu posso ficar lá quietinha, sem ninguém me encher o saco, ou então vou ter que ir lá bater na porta do médico, doutor, então, né, eu tô assim, eu quero dar um remédio. Não, então, de repente seria bom também estar passando por uma consulta com psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, o que você julgar que seja melhor, ou que o seu médico julgar que seja melhor pra você. Então é isso, gente. Não esqueçam, pelo amor de Deus, tá? Não é frescura a depressão. Não é falta de Deus. Porque nós temos, como eu já disse no começo, 2 exemplos de 2 pessoas iluminadíssimas, que são o Padre Marcelo e também o Padre Fábio de Mello, que passaram por esse período. E a gente espera que os 2 vençam, porque síndrome do pânico nada mais é do que depressão, né? É você não querer sair na rua, né? Você tem medo da vida, medo do emprego, medo do patrão, medo do amigo, medo do cachorro, medo da rua, medo do mundo. Então vamos parar também de ter tanto medo assim e aproveitar o máximo que a vida pode dar. Aproveitar o máximo que a gente pode da nossa família, né? Levanta, sacode a poeira. Não é fácil? Não é. Não é nem um pouco fácil. Mas também não é difícil. Acho que um passo de cada vez, um tiquinho assim por dia, já é o suficiente pra gente conquistar uma felicidade, um estado de felicidade, né? Porque a gente sabe que a felicidade ela é temporária, assim como a dor, assim como a doença, desde que procuremos o tratamento. Tá bom, gente? Então, lembrando que é uma questão de opinião. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.